Fala galera do Me Salva, tudo bem? Vamos começar então a nossa sequência de exercícios sobre a transformada de Laplace. Nessa aula eu vou mostrar para vocês dois exercícios. No primeiro, a gente vai usar a definição de transformada para calcular a transformada da função. E no segundo, a gente vai usar a propriedade da linearidade e vai usar a tabela também para calcular a transformada. Então vamos ao primeiro, olha só. Calcule a transformada de Laplace para a função do gráfico. Ué, que gráfico? Cadê o gráfico? Ó. Tá aqui o nosso gráfico, tá? Então, calcular a transformada de Laplace para essa função aí. Vamos calcular a partir da definição da transformada de Laplace, tá? Então, vou deixar aqui no cantinho o meu gráfico, ó. Tá aqui meu gráfico. E eu vou escrever a nossa definição da transformada de Laplace, né? Que a gente tem que sempre lembrar. Então, a transformada de Laplace de uma função f de t, o que ela vai ser, né? Olha só. Vou tirar aqui um pouco o gráfico, depois a gente traz ele de volta quando precisar. Então tá, transformada de Laplace de uma função f de t. É a integral de 0 até infinito do exponencial de menos st, que multiplica a minha função f de t, e eu integro isso aí em relação ao tempo, né? Em relação a dt. Beleza, só preciso então analisar a minha função e ver como é que eu vou fazer essa integral aí. Olha só, essa minha função aqui, o que acontece? Aqui a gente tem o eixo t, né? E ali a gente tem a f. O que acontece? Bom, de 0 até 1, essa minha função aí, ela vale 3. E depois ela passa a valer 0. Bom, se tu já viu as aulas teóricas todas, certamente tu deve estar pensando, eu posso usar o Heaviside para fazer isso aqui. Mas não, eu vou fazer de um jeito até mais simples, tá? Do que usando o Heaviside. A gente vai pegar e vai separar essa integral aqui. Eu posso, sem problema nenhum, separar essa integral em duas partes. Olha só, como a minha função é separada em duas partes, uma parte dela é do 0 até o 1 e a outra parte é do 1 até o infinito. Eu vou usar isso aí para separar essa integral. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo a integral de 0 até 1 de e na menos st, que multiplica f de t. Quanto que vale f de t nesse intervalo de 0 até 1? Bom, ela vale 3. Então, aqui eu vou botar 3, né? Vezes 3 dt. Beleza, e no resto, eu vou ter a integral, que vai de 1 até infinito, de e na menos st, que multiplica a f de t. Só que agora, olha só, quanto é que vale a f de t de 1 para frente? Ela vai valer sempre 0, né? Então, aqui a gente tem um 0 multiplicando, vezes 0 dt. Bom, como aqui eu tenho um 0 multiplicando, é óbvio que isso aqui tudo vai zerar, né? 0 vezes qualquer coisa é 0, né? E daí, se a gente integrar 0, continua sendo 0. Então, esse termo todo aqui, ele vai acabar zerando. E a gente ficou com essa integral aqui, bem simples, integral de 0 até 1 de e na menos st vezes 3, né? 3, então, é uma constante, ela pode sair para fora da integral, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega e tira o 3 para fora da integral. Então, eu vou ficar com o 3 fora da integral. E aí, eu faço essa integral aqui de e na menos st de 0 até 1. Bom, integral do exponencial a gente sabe, né? A gente sabe que isso aqui vai dar, então, e na menos st dividido por menos s, tá? Essa integral aqui, integral do exponencial, a gente sabe fazer muito bem. Agora, eu tenho que avaliar ela nos intervalos, né? De 0 até 1. E é isso aí. Só, então, substituir aí os intervalos, né? Substituir o 0 e substituir o 1 e ver quanto é que isso aqui vai dar, tá? Então, vamos seguir fazendo essa conta, né? O 3 segue em evidência lá fora. Aqui, esse menos s eu vou tirar para fora também, vou deixar aqui embaixo. Então, menos s. E aí, eu tenho só o exponencial de menos st, de 0 até 1. Então, primeiro eu avalio no ponto final. Vou ter, então, e na menos s, aí está sendo avaliado lá no ponto 1, para t igual a 1. Então, vezes 1, menos e na menos s, que multiplica aqui, então, o tempo igual a 0, né? Lá no começo do nosso intervalo. Então, aqui vezes 0. Seguindo fazendo a conta, olha só. O que eu vou ter aqui? Eu vou seguir com o menos 3 sobre s em evidência. E aí, e na menos s vezes 1, lá em cima, né, no expoente, é e na menos s. Então, aqui, e na menos s.
E E na menos S vezes 0 é a mesma coisa que E na 0, que é 1, né? Então, menos 1, que é o nosso E na 0. Então, menos 1. Beleza. Agora eu posso passar esse sinal de menos para dentro e inverter as coisas, deixar de um jeito bonitinho. Eu vou ficar com 1 menos E na menos S, dividido por S, e tudo isso aqui, vezes 3. E essa, então, é a transformada de Laplace dessa simples função aqui que está no meu gráfico, né? Maravilha! Então, calculamos essa transformada aí, utilizando a definição, né? Olha só, vamos fazer uma revisãozinha aí do que a gente fez. Botei na definição, aí de uma maneira inteligente, o que eu fiz? Eu peguei e separei essa integral que ia de 0 até infinito em duas partes. Uma de 0 até 1 e outra de 1 até infinito. Por quê? Porque minha função f é separada em duas partes. Uma de 0 até 1 e outra de 1 até infinito. E aí depois foi só resolver essa integral aqui, né? Aplicar nos intervalos, que não é uma dificuldade muito grande, tá? Vamos então para a nossa próxima questão. Olha só, essa aqui agora a gente vai usar a propriedade da linearidade, tá? Bom, aonde é que está a propriedade da linearidade? Calma aí que a gente já vai ver como é que vai funcionar. Então, eu quero a transformada de Laplace do cosseno ao quadrado de t, tá? Bom, para fazer isso aí, a gente vai ter que voltar lá nos primórdios do nosso estudo da matemática e lembrar de algumas coisas da trigonometria. Na verdade, uma coisa só. Olha só, a gente tem que lembrar que o cosseno ao quadrado de t, ele pode ser escrito como 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Bacana, isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, eu vou escrever esse cosseno como sendo isso aqui, 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Então, aqui eu vou ter a transformada de Laplace de 1 mais o cosseno de 2t, tudo isso dividido por 2, né? Então, tudo isso dividido por 2. Maravilha! Agora não vou precisar mais disso aqui, e é só fazer a conta utilizando propriedades, aí a propriedade da linearidade, e depois eu vou olhar na tabela quando chegar o momento correto, tá? Primeira coisa da propriedade da linearidade. Se eu tenho uma constante multiplicando, eu posso tirar ela para fora. No caso aqui, a minha constante que multiplica é o 1/2. Então, eu vou ficar aqui com 1/2, que multiplica a transformada de Laplace de 1 mais o cosseno de 2t, né? Mais o cosseno de 2t. Maravilha! Agora, próxima linearidade que a gente vai usar é que a transformada da soma de duas funções é a mesma coisa que a transformada de cada uma delas. Então, o 1/2 vai seguir em evidência. 1/2. Aí vai multiplicar a transformada de 1, né? Vou separar agora as duas funções, né? Porque eu tenho uma soma, eu posso separar a soma. Então, a transformada de 1 mais a transformada do cosseno de 2t, do cosseno aqui de 2t. Show de bola, maravilha. Agora, eu só preciso olhar na tabela e me lembrar qual é a transformada de 1 e qual é a transformada do cosseno de 2t, né? Então, aqui eu trouxe uma mini tabela para a gente fazer essa consulta aí, onde eu tenho aqui, então, ó, a transformada de 1, ó, f de t igual a 1, a transformada, f de s, é 1 sobre s. Então, a gente já substitui ali. Aqui eu vou seguir com o 1/2 em evidência, tá? Multiplicando tudo. Então, transformada de 1 é 1 sobre s. Então, aqui eu vou ter 1 sobre s. Mais a transformada do cosseno de 2t. A gente sabe, então, que a transformada do cosseno de ômega-t é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Bom, aqui eu tenho o cosseno de 2t. Quem que vai ser o ômega? O ômega vai ter que ser 2, né? Então, a gente escreve aqui, ó, o 2 é igual ao meu ômega. Então, a transformada do cosseno de 2t vai ser s, que divide por s ao quadrado, mais ômega ao quadrado. No caso, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, tá? Já poderia ter botado 4, mas botei 2 ao quadrado, sem o menor problema. Então, tá. Agora, o que eu faço? Sigo fazendo essa conta, né? Então, aqui eu vou ter 1/2, que multiplica 1 sobre s, que soma ali com s sobre s ao quadrado mais 4. Muito bem, bom, isso aqui já seria uma resposta bastante satisfatória,
mas eu posso seguir um pouco mais adiante, posso fazer um MMCzinho aqui, tá? E ajeitar um pouco mais esses termos, tá? Então, se eu quiser rebuscar um pouco mais a minha resposta, chegar numa coisa mais compacta, eu poderia fazer o MMC e ajeitar um pouco os termos, e eu chegaria que isso aqui daria s ao quadrado mais 2 dividido por s vezes s ao quadrado mais 4, tá? Então essa aqui seria uma resposta um pouco mais compacta depois de fazer um MMC. Mas certamente essa resposta aqui de antes estaria de ótimo tamanho, né? A gente não precisaria fazer isso aí, tá? Então, essa questãozinha aqui, ó, bem bacana, calcular a transformada do cosseno ao quadrado. Como é que a gente faz isso? A gente usa essa propriedade aqui, essa da trigonometria, né? A gente lembra lá na trigonometria que o cosseno ao quadrado vale 1 mais cosseno de 2t sobre 2. E aí, a partir disso, mudando o cosseno ao quadrado para 1 mais cosseno de 2t sobre 2, a gente utiliza a propriedade da linearidade. A gente tira um meio para fora e depois separa as transformadas da função 1 e da função cosseno de 2t. E aí foi só olhar na tabela qual que era a transformada de cada uma e seguir a nossa conta, né? Então tá, maravilha. Nessa aula, então, a gente fez esses dois exercícios, trabalhando duas coisas. Primeiro, a definição da transformada de Laplace e depois trabalhando aí a propriedade da linearidade da transformada e utilizando ali essa relação da trigonometria, né, que a gente teve que nos lembrar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos!